Número um é que o pessoal não a lê. Os pastores não a conhecem. Os teólogos leem a Bíblia a partir da catequese religiosa que eles receberam. Portanto, eles já leem um texto condicionado, totalmente condicionado. E aí tem outra coisa. Como eles também declaram que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, e ela foi escrita num período de 1500 anos por autores diferentes, em períodos diferentes, em gerações diferentes, em contextos diferentes, ela é inconciliável nas coisas que diz dentro dela própria. Ou seja, é um Deus que sofria de uma esquizofrenia múltipla. Porque o que ele diz para uma geração não dá para aplicar para outra. Mas quando você diz que de capa a capa aquilo é a palavra de Deus, você tem que dormir com esse barulho, com essa loucura, com essa esquizofrenia, com essa bipolaridade, ou com essa angústia, ou com esse desespero, ou com essa raiva de não... A gente sabe que o ser humano tem seus dois lados, né? Lado bom e ruim, a lucidez e a loucura, e etc. Quando eu vejo esse pastor falando, eu vejo esse depoimento dele, é um homem muito sensato em algumas das vezes, e eu comparo essa declaração dele com a parte que Jesus fala, que lá em Isaías está escrito que o povo vê, mas não enxerga, escuta, mas não compreende. Eu vejo que essa parábola de Jesus cabe bem a essa declaração dele. Todo mundo, não é difícil para um homem estudado, ou até uma pessoa que tem mais que 2 neurônios, compreender a diferença que traz uma geração para outra. Vamos supor, a minha geração foi diferente da geração do meu pai, que foi diferente do meu avô. Isso é visível. Hoje a gente está vivendo uma época que estamos vendo vou colocar essa capotada, né, de valores. E esse pastor, ele viu coisas mais do que eu. Ele é de uma época mais antiga do que a minha, uma época que as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Entende? Eu acho que ele esqueceu das coisas como são, né? A palavra diz que assim na terra como no céu. Vamos se tratar de terra. Quando a pessoa pega uma terra virgem e vai manipular ela, vai plantar, os primeiros frutos, conforme a sua época, vai dando, né, fruto determinado com a sua época. Cada época dá seu fruto e sua excelência. Vai chegando a hora que a terra vai ficando fraca e o fruto vai sendo de péssima qualidade. Inclusive, eu vejo que isso é o que está acontecendo hoje com a humanidade. Mesma coisa é com o homem. O homem primitivo lá de Gênesis era um. O homem tecnológico de hoje é outro. Então você querer comparar pesos e medidas com o homem tecnológico de hoje, com o homem matuto lá de Gênesis, beira loucura. Você não saber a diferença de um para outro. E Deus é tão justo que criou o homem assim, como com justiça, sabe? Um homem prematuro e foi dando tempo para ele evoluir culturalmente, etc. A gente imagina isso, né? E o homem foi evoluindo ao ponto que chegamos hoje, entendeu? De estar dando ré em foguete. E vai ficar muito, né, mais tecnológico. Até o ponto de Deus pôr um fim, né? Porque está escrito na Bíblia, se Deus não viesse, o homem chegaria até o céu. Enfim, então hoje você vê um pastor falando dele com tanta sabedoria que ele tem, hoje ele endurecido, talvez, não sei eu o porquê, entende? Mas ele cita em outros vídeos dele sobre Abraão, né? Ele fala com Deus lunático, ele está botando uma acusação em Deus que Deus não cometeu. Deus pediu o filho a Abraão, Abraão, me dá seu filho. Abraão foi levado, Deus falou, não, Abraão, para que isso? Era um teste. Mas Deus deu o próprio Filho Jesus Cristo, não foi teste não, Jesus Cristo não foi teste. Entendeu? Lá na frente Deus deu. É que nem Moisés. Moisés, eu vou matar o povo, Moisés. O povo tá difícil, Moisés. Moisés, não, Senhor, não mata não. Moisés desce do monte, chega lá, mata todo mundo. Então você vê que o homem é capaz de uma... Não é capaz de misericórdia, como diz Davi, né? Ah, Senhor, eu quero ser julgado por ti, porque o homem não tem misericórdia.
E hoje você vê um pastor desse, entendeu? De renome que tem, entendeu? Enlouquecido, entendeu? Com sentimentos que não vejo misericórdia em suas palavras. Não vejo amor nas suas palavras. Eu vejo um homem que está procurando colocar a Bíblia, entendeu? Distorcer a palavra, entendeu? Dentro da sua consciência. Mas a nossa consciência é que tem que se afinar com a Bíblia. Entende? É nós que tem que botar, alinhar os nossos pensamentos com o de Deus. E não Deus que tem que alinhar com o nosso pensamento. Ele citou uma vez na frente lá sobre Abraão. Será que ele teria coragem de ter a atitude de Abraão? De Deus pedir o seu filho e ele levar? É claro, é evidente que não. Entendeu? Será que ele tem coragem hoje, pelo menos no dia? Hoje é claro que Deus não ia pedir, nos tempos de hoje, um filho em holocausto. Mas vamos comparar um pai falar a verdade pro filho: ó, meu filho, você é ladrão, você vai preso. Se você matar, você vai preso, vai pro inferno. Se você fizer isso, você vai fazer isso e aquilo, vai parar no inferno. Se você for assim, assado, tiver amor, caridade, misericórdia, tempo, espero um galardão. Deus te promete um galardão. Será que ele tem a capacidade de falar a verdade? Para Abraão, Deus pediu um filho. Mas para nós, hoje, pai, entendeu? É falar a verdade pro filho: ó, meu filho, isso aí que você tá fazendo é errado, entende? Você pode até viver errado, entende? Não tem como botar a palavra dentro do que tu tá fazendo, você vai acabar preso, ou morto, ou no inferno. O que você quer fazer? Então essa é a atitude que Deus quer mostrar pro homem. E ele tá endurecido e não tá enxergando o tamanho das coisas que ele tá falando. Ele acusou Deus de ser lunático. Deus pediu e não fez. Nem com Abraão e nem com Moisés. Mas na consciência da dureza do coração dele, está vendo isso. Cabe a entender, no final dos tempos, está escrito lá a profecia, Jesus falava: no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria, a falta de fé, né? Hoje, eu me vejo com característica desse povo, entendeu? Que Jesus falava do fim dos tempos, dessa geração dos fim dos tempos. Entende? Eu até esses dias eu passei por um teste que até então eu me vangloriava por ter andar com uma boa conduta, tal, mas quando de agir de uma boa conduta, mas quando eu fui reagir, agi como um marginal, um malandro, um lunático. E aí eu vi que eu estava também dentro dessa geração. Eu vi não, eu tive um choque de realidade. Eu espero que esse pastor tenha um choque de realidade e entenda que ele faz parte dessa geração dos fins dos tempos. E tomara que eu e ele encontrem o arco-íris da misericórdia e do amor e da caridade antes que o sino toque, né? E a trombeta seja tocada. Isso é o que eu desejo para mim e para ele e para quanto mais estiver na procura.